Amém. Temos alegria por esse momento, né? Amém. Alegria, essa palavra de falar, né? Uma alegria plena. Amém. Aquele que guarda, né? Aquele que permanece Amém. na sua palavra. Esse não tem só uma alegria, mas tem uma alegria completa, né? Uma alegria firme em Deus, né? Estava pensando até na outra literatura que falou bastante, agarre-se à palavra. Amém. Por quê? Né? Só vai sobrar ela para nós, se apropriar. Ele fala, nós podemos até guardar a palavra, mas ainda nós não estamos nos apropriando dela na plenitude. Apropriar é você viver ela. O potencial que tem a palavra. Uma coisa é você ter a teoria da palavra, até no estudo, até numa faculdade, você ter um diploma, teoria. Outra coisa é você ter a prática, dia após dia, né? Momento após momento. E fala ali, para você usar a palavra, viver a palavra, se manifestar o seu dia a dia com a palavra. Amém. Mas esse título, né? Humanamente é insuficiente. Podemos fazer tudo, com força humana, tudo, mas ainda assim é insuficiente. Mas o que é divino, ele é completo, ele é permanente, ele renova, ele capacita, ele dá direção, né? Aquilo que é divino, aquilo que é inspirado por Deus, né? A mente do homem pode planejar muitas coisas. Não, vai dar certo, é certo, vai dar certo, eu estou planejando, estou fazendo. Mas e divinamente falando? E na direção de Deus? Né? Até o contrário, a parte humana quer tirar sempre a direção de Deus, né? Aquilo que é divino, quer fazer do seu jeito. Aqui fala que você nem dá uma direção, uma palavra, só porque você conhece a palavra de Deus, só porque você já viveu isso no passado. Não, mas a experiência é outra, o momento é outro, né? A maturidade é outra, o tempo é outro. Então você não pode usar nem experiências do passado, né? Para fazer alguma coisa nos dias de hoje. Você tem que buscar o que Deus quer para hoje, para agora, né? Para o momento atual. Então, humanamente insuficiente, mas divinamente completo. Esta mensagem é de um culto em Siló. Permitiu um fantástico crescimento da fé e um cumprimento real da apropriação. Um cumprimento da apropriação. Ela nos ensinou que a dedicação apenas nos canaliza, mas a apropriação traz a alegria e a bênção que precisamos para nos sustentar. Amém. É a apropriação que nos faz avançar no fundamento, na direção, né? Na prática da palavra. É só pela apropriação, né? Podemos até ser dedicados, né? Estar se envolvendo com as coisas, né? Estar no curso, estar no caminho, é uma dedicação. Outra coisa é você se apropriar da palavra, você se apropriar, se tornar a própria palavra. Por que achamos difícil usar totalmente o princípio da apropriação, até mesmo na Santa Comunhão? Até mesmo na Santa Comunhão, da ceia, da união, né? É difícil de usar a apropriação, e não era para ser, sendo que é um princípio, né? Porque dependemos de nossas capacidades humanas, tão inteiramente que tendemos a usar nossa própria experiência ou sabedoria. Nós tendemos a fazer sempre através do quê? Da nossa própria capacidade, experiência que tivemos, nossa própria sabedoria. Deus não quer isso, né? Mas uma dessas duas para resolver todo o problema. A nossa tendência é depender de nossas próprias habilidades. Tentamos avaliar o que podemos e o que não podemos fazer. E o Senhor procurou transmitir aos seus discípulos essa verdade importante. Não é o que você é, mas o que você pode apropriar, extrair dele,
que o faz eficaz. Amém. Talvez mais que qualquer outra geração, antes ou desde então, eles agarraram a esta verdade. Amém. Se agarraram a essa verdade de extrair de Cristo, né? De extrair, porque a palavra de Deus é letra e tem vida, né? Mas você tem que saber de quem está falando, você tem que saber o autor de quem está falando, né? Extrair vida dele, extrair essa apropriação de Cristo. No prelúdio para a Páscoa e o Pentecostes, que viria depois, os discípulos tiveram que ser alertados sobre sua própria insuficiência. Às vezes, as falhas que as pessoas experimentam são necessárias, como as dos discípulos, quando falharam com o Senhor. Por exemplo, era necessário que Pedro perdesse sua autoconfiança. Se ele estava para receber o poder para abrir a porta da igreja no dia de Pentecostes, como está lá em Atos 2, do 14 a 24, do 37 ao 47, ele não podia levar consigo essa atitude convencida. Todos podem te abandonar, Senhor, menos eu, como ele falou lá em Mateus 26, 33, né? Quer dizer, todos podem, menos eu. Então ele não poderia carregar isso até ele falar lá que ele falou de Jesus, né? Só tu tens palavras de vida eterna, né? Quem diz aí quem eu sou aí fora, né? Onde Jesus falou para ele: você não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas foi meu Pai. Quer dizer, tinha uma revelação, mas ele não poderia continuar, né? Mesmo com a revelação e ser tão intérprete, tão poderoso assim, em poder do Espírito Santo ali em Atos 2, se ele tivesse esse orgulho dentro dele ainda, né? Ó, Senhor, todos podem te abandonar, menos eu. Ele se colocou muito, né? Se colocou na frente dos outros, né? Querendo fazer tudo sozinho. Ele era mais impetuoso mesmo, mas Jesus, né, discipulou ele, precisou discipular ele, para ele não se perder, né? Que nem falou, é necessário isso, é necessário essas provações, né? Por causa da autoconfiança em si mesmo, né? Ele até mesmo sacou da espada e cortou a orelha de Malco. Assim, ele estava certamente querendo defender Jesus. Não era uma coisa boa defender Jesus, mas não era no padrão que Jesus queria, não era no modelo que Jesus queria, né? Aí eu lembrei, né? Quem era foi considerado o apóstolo do amor? João. Mas Tiago e João, quando a vila ali não quis receber Jesus, o que eles fizeram? Eles lembraram de Elias. Ó Senhor, você quer que nós descemos fogo do céu nessa vila aqui, né? Cafarnaum, né? Era. O que Jesus falou para eles? Olha, vocês não sabem de que espírito sois. Quer dizer, a autoconfiança, né? O auto querer agradar o Senhor, sendo que o Senhor não quer ser agradado, Ele quer a nossa obediência. Ele estava numa direção, até aquele povo de Cafarnaum ali da vila ali falou: nossa, o semblante de Jesus está mostrando que ele vai, né? Que ele vai para um destino. Até o povo da vila estava vendo, e os discípulos não estavam vendo. E eles queriam usar a mesma característica de que Elias usou lá em Reis, né? Descer fogo do céu. Ó Senhor, você quer que nós descemos fogo aqui? Porque eles estão te rejeitando pousada aqui. Jesus falou: não, vocês não sabem de que espírito sois. Jesus repreendeu os discípulos, quer dizer, autoconfiança em si próprio. Então todos os discípulos foram preparados, né? Lapidados nisso. A autoconfiança na sua própria sabedoria, né? Na sua própria experiência. Então Jesus ele tirava essa autoconfiança dos discípulos, né? Mas havia alguma coisa a ser trabalhada em seu espírito, que o mudaria de sua autoconfiança para uma maior dependência do Espírito Santo e a plenitude do Senhor. Algo precisaria ser mudado, né? Essa autoconfiança para
uma maior dependência do poder, né? Do poder do Espírito Santo. É algo confuso ler o capítulo 13 a 17 de João, que contém os últimos ensinamentos de Jesus até de ir para a cruz. Antes de ir para a cruz. É uma seção única dos evangelhos. Poderíamos esperar que o nosso Senhor dissesse muitas outras coisas, e eu imagino o que falaria para vocês se esta fosse a minha última mensagem. Qual seria a minha ênfase? João fala muito sobre a Páscoa e os últimos ensinamentos de Cristo. Em nosso espírito temos que entender o que Cristo estava dizendo antes da sua ascensão, quando ele falou: recebestes poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Foi Jesus elevado às alturas à vista deles, como está lá em Atos 1, 8 e 9. Quando ele disse aos discípulos que receberiam poder, ele não estava falando a respeito dos seus recursos internos, serem regenerados ou estabelecidos ou sustentados. Ele estava falando de algo mais completo, de todo o propósito do Espírito Santo, e nos conduzir para longe da nossa dependência total do nosso próprio pensamento, ou até mesmo de nossas experiências passadas. Toda a dependência Jesus estava tirando deles, né? E colocando aquilo que eles estavam vendo, né? Em João 15, 10 e 11, Cristo disse: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. E o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Olha, ele acrescenta uma alegria sobre uma alegria maior. Esse é o que Jesus fez por nós, né? É o que Jesus realizou em nosso favor, né? Ele viu que havia uma relação entre guardar os mandamentos do Pai e permanecer no seu amor. Havia uma relação, né? Uma coisa é guardar, outra coisa é permanecer no seu amor. É uma continuidade, né? Temos que guardar muito cuidadosamente os seus mandamentos, não como dever religioso, mas de modo que possamos permanecer no seu amor. Jesus disse: eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Eu tenho lhes falado essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a sua alegria seja completa. Nós ainda dependemos muito de nossas próprias habilidades para dominar nossas emoções, ao invés de procurarmos o Mestre para nos dar as suas emoções e os seus sentimentos. Ao invés de procurarmos, né, o Mestre, né, quer dizer, o exemplo que ele deixou, o exemplo que ele deixa nas Escrituras, né, o modelo como fazer, né, permanecer no amor é permanecer em Deus e Deus nele. Permanecer no amor é permanecer em Deus e Deus nele. Primeira Epístola de João 4:1. O que é permanecer? Permanecer nele e ele em nós, né? Andar com ele, viver com ele, né? Esse é o permanecer. Ele falou: como eu fiz, né? Eu recebi os mandamentos do Pai, mas além de eu receber os mandamentos, eu permaneci no seu amor. E como ele poderia ter saído desse amor, né? O que fizeram com ele, o que falaram dele, né? Mas ele não se prendia em nada, né? Nem nos elogios, né? O que Nicodemos até fez para ele, né? Eu sei que tu és mestre, né? E nem nas críticas: tu és blasfemador,
você né, expulsa por espírito de Beelzebul, não. Ele não se prendia a nada. Ele vivia perfeitamente dentro do propósito de Deus. Ele não perdia o foco, né? Não perdia o foco das pedradas. Não, ele permanecia no amor de Deus. No amor de Deus. No amor. Ele sabia que o amor poderia mudar aquelas pessoas. Eu ia até ler uma introdução, mas eu deixei para outro dia. Fala assim, que o amor, ele pode mudar até uma pessoa que você imagina que é muito ruim. Porque o amor, ele tem um poder maior do que qualquer característica ruim da pessoa. O amor é esse que muda, né? Ele tem o poder de mudar. Assim como a graça de Deus é maior do que o pecado. Ela destrói o pecado, né? Ela dá o perdão, o livre acesso a Deus, né? Mesmo por não merecer, mas isso é graça, Deus dá isso, né? João 15, eu só ia ler João 15, 7, mas também 1 Coríntios 15, 58 fala assim, ó: portanto, meus amados, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes e que absolutamente nada vos abale, dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente, conscientemente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo, ou jamais será em vão, né? Ou inútil. A outra tradução fala, jamais será improdutiva, terá um objetivo, né? Terá uma razão daquele trabalho. João 15, 7, eu iria ler todo João 15 aqui, que é muito bom, mas fala o 7 assim, ó: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o quê? O que desejares, ou o que quiseres, e vos será concedido. E vos será. O que é permanecer? A Epístola de João 4,6 fala: permanecer no amor é permanecer em Deus e Deus nele. Quer dizer, é uma intimidade tão próxima, e o que você falar, Deus é fiel naquilo. Como João, o Evangelho de João 6,56, uma das coisas que foi a palavra de ontem, né? Quem come do meu pão e bebe do meu sangue, permanece em mim. Olha a comunhão, permanece em mim. E o final, e eu nele. Você viu o retorno? Quem vamos permanecer nele é muito bom, né? Quem come e bebe come do seu corpo e bebe do seu vinho, permanece nele, mas ele em nós. É uma junção, uma fusão, né? Quer dizer, permanecer nele, comer dele, beber dele. Amém? Amém. Em João 16, Jesus fala da obra do Espírito Santo: tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não os podeis suportar agora. Isso é grave, né? Preparar. Isso é grave. Imagine Deus falando isso. Eu queria vos falar muitas coisas, mas ainda não podeis suportar. Quer dizer, eu queria vos falar muitas coisas, mas vocês estão ocupados demais. Eu queria vos falar muitas coisas, mas a mente de vocês está cheia de muitas coisas. Queria falar muitas coisas a vocês, né? Mas vocês estão muito cheios de si mesmos, cheios da sua própria capacidade, da sua sabedoria, das suas experiências passadas. Eu queria vos falar muito, né? Mas não é capaz de suportar ela. Aí o apóstolo Paulo fala lá também, né? Em Coríntios 3, né? Fala: eu queria vos falar muito, né? Mas ainda eu vejo que há no meio de vós
há no meio de vós. Coisas estão atrapalhando. Parece que é o apóstolo Paulo dando a continuidade do que Jesus iniciou aqui em João 16, o 12 e o 13, né? Jesus falava da obra do Espírito Santo, tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falar por si mesmo, mas dirá tudo o que tiverem ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito da verdade. É impossível o cristão mentir. É impossível. É impossível o cristão genuíno, o Espírito Santo, mentir. É impossível. É impossível. Se ele pecar, né, e ele falar, eu errei, legal, o Espírito Santo está aí. Mas se ele errou e justifica pelos seus próprios erros, né, aí é um problema. Porque nem a sua própria consciência mais revela aquilo para ele. Eu errei, mas eu me corrijo. Não, eu errei, mas eu me dou justificativa. Eu estou dando uma justificativa para aquele meu erro. Quer dizer, esse está doente. Esse está doente. Esse está doente. Não, eu não menti, eu omiti. Não, mentira é mentira. Erro é erro. Pecado é pecado. Não tem, né, meio termo. É sim, sim, não, não. Deus ensinou isso a nós, né? O Espírito Santo extrai do Pai, assim como Cristo extrai do Pai também. Olha que lindo. O Espírito Santo extrai do Pai, assim como Cristo extrai do Pai também. Se nós lermos muito cuidadosamente a Bíblia, é um retratando o outro, assim, ó, Deus, ele colocando toda a capacidade em Jesus, Jesus glorificando o Pai, Jesus falando do Espírito Santo, Deus falando do Espírito Santo, né, colocando as prerrogativas em Deus. É a Trindade trabalhando ali em conjunto, né? E é que nem fala que não tem como você não ver os três trabalhando, né, em unidade. Cristo fazia apenas aquilo que via o Pai fazer. João 5,19. Quem quer abrir lá? Eu estou aberto. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que o vê o Pai fazer, pois o que este fazer, o Filho semelhantemente o faz. O que este Deus faz semelhantemente, o Filho também faz, né? O que o Pai faz, o Filho está fazendo atrás, né? Não é o Filho fazendo e o Pai, não. O Pai é o modelo, né? O Pai é o modelo. Independência e autoconfiança não são virtudes no reino do Espírito. Não são. Por isso devemos aprender a extrair de Deus e depender dele. Assim como Cristo fez. Olha, eu posso ser um bom padeiro, eu posso ser um bom eletricista, um bom mecânico, um bom comerciante, um bom vendedor, um bom tudo, né? Mas se eu não extrair de Deus o que Ele quer daquilo, posso ter só técnica, mas tem que extrair a vontade de Deus, né? O que Deus quer daquilo em mim, né? Por isso devemos aprender a extrair de Deus e a depender dele. Porque nós podemos ir, né? Estou indo, está indo bem, mas você está indo na força do teu braço, né? Até o irmão Stevens falava isso aí, né? Ele falava assim: eu estou correndo muito, né? Agora eu fico percebendo que eu estou correndo com a minha própria força, eu saí do trilho, né? Volto do trilho.
extraia de Deus, espere em Deus, se conduza por Deus, né? Olha, o próprio Cristo, que era um, esperava, né? Ele orou a noite inteira para dar o nome de apóstolos. Não é um nome lá, eu pensei, eu vou pôr lá os 12 apóstolos. Não, ele orou a noite inteira e de manhã, lá na carta de Lucas fala bastante a vida de Jesus em oração. Fala que ele orou a noite inteira para chegar de manhã, apóstolos, deu o nome dos discípulos. Ele não foi uma coisa, né, da mente de Jesus, não, ele orou a Deus, ele buscou. João 16, 14, 15 fala: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo se manifestará, ou trará à luz as coisas de Cristo a nós. Não devemos estar interessados em meramente aprender métodos humanos de como funcionamos ou concluímos as coisas. Ao invés disso, queremos alcançar pela fé e pelo Espírito Santo o que pertence à plenitude de Cristo, para que ela se manifeste em nós. Amém. Normalmente, a ênfase é que o Espírito Santo vem apenas para revelar o nosso pecado, a nossa necessidade ou o nosso comissionamento. Porém, não nos movemos em Deus se nossa revelação para aí. Toda revelação a respeito de um ministério ou de um dom deveria nos conduzir à apropriação de Cristo e não nos levar a caminhar por nós mesmos, mas exercitar a tremenda fé que é extraída do Senhor. Não é meramente uma coisa mecânica, né? Uma necessidade de comissionamento ou revelar só os pecados em si, né? Que o João fala, né, que o Espírito Santo, ele revela a primeira coisa de uma pessoa que necessita ser salva é o seu próprio pecado, né? Do juízo, da justiça, né, e do pecado. E há um juiz, há uma justiça e há um pecado. Quer dizer, isso é para, né, revela o coração daquele que precisa de arrependimento. Mas para nós, muito mais agora é nos conduzir, o Espírito Santo, a nos apropriar de Cristo e nos levar a caminhar por nós mesmos para exercitar a tremenda fé que é extraída do Senhor. Isso. Como está lá em Romanos 12, 6. Todos diferentes, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Entendeu? É tão linda a graça que ela dá proporção a cada um, né? Quer dizer, o Zé tem uma coisa e eu não tenho. Amém, ele tem, né? Ou eu tenho, ele não tem. É o corpo multimembrado, né? É o corpo multimembrado, cada um tem a sua função e a sua característica e o seu dom dentro do corpo. Né? Extraímos do Senhor e nos apropriamos da sua provisão. Amém. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Naquele dia, nada me perguntareis, e em verdade vos digo, que pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e receberei, para que a vossa alegria seja completa. A ênfase do nosso crescimento e maturidade tem estado conosco por muitos anos, nesse caminhar com Deus. Como mais e mais é esperado de nós, podemos ter a ideia de que mais e mais seja esperado a partir de nós do que através de nós. Há uma grande diferença. Cada vez mais devemos nos tornar
apenas os canais da sua plenitude. Apenas canais da sua plenitude. Os discípulos foram homens mais completos em todos os sentidos, quando começaram a se tornar os discípulos que foram mais tarde. O apóstolo Paulo e os outros discípulos perderam sua iniciativa e zelo humanos. De fato, tornaram-se homens mortos. A morte de Cristo foi trabalhada em seus próprios espíritos. Porém, como foram tão crucificados, eles aprenderam a se apropriar da vida do Senhor. Amém. Paulo disse: bem, livremente, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, não anulado a graça de Deus. Deus havia dado tanta graça e unção para Paulo, como se estivesse lhe dizendo: tome, isto é tudo de que você precisa, apenas viva e trabalhe com o que lhe tenho provido. Deus proveu tanta graça a Paulo, né? E a cada um de nós, né? Mas a Paulo, perseguidor, matou, né? Ele foi zeloso naquilo que ele acreditava, né? Mas Deus foi perdoador, né? E deu a ele tudo aquilo que ele precisava, né? Trabalhe com o que tenho provido, né? Trabalhe agora com aquilo que eu tenho provido a você. E foi isso que ele fez, né? Eu vivo pela fé e no Filho de Deus, né? O viver que eu tenho agora, eu vivo pelo Filho de Deus, né? Quer dizer, eu permaneço, ele permaneceu em obediência até no final, né? O nosso caminhar com o Senhor não é um curso de paciência, não é. Embora saibamos que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, como está lá em Mateus 10, 22b. Não é um teste de tolerância da sua força. A chave é como você se apropria dele. Amém. A chave é como você se apropria dele. Eu posso estar 20 anos na igreja, uma pessoa chegar a 1 ano, se apropriar mais do Senhor do que eu. E aí? Eu vou ficar ciumado disso? Eu que não entrei debaixo do rio de Deus, né, da sua palavra, né? Quer dizer, é o tanto que nós nos abrimos para nos apropriar da vida que há no Senhor. Não é um teste de tolerância da sua força. A chave é como você se apropria dele. Muitos dos seus projetos que Deus coloca diante de nós parecem requerer um milagre todos os dias. Muitos dos projetos que Deus coloca diante de nós parecem requerer um milagre todos os dias. E somos jogados num lugar onde não há jeito de obter sucesso humanamente falando. Siló, por exemplo, não tem meios tangíveis de suporte financeiro. O seu sucesso depende das pessoas que alcançam Deus e se apropriam da sua provisão. Vimos Siló para um ensino na experiência fundamental de alcançarmos o fim de nós mesmos, onde precisamos nos apropriar dele. Devemos nos apropriar dele, de modo que ele traga à luz o que ele quer em nossa vida, que não há outro jeito. Cristo deve ser tudo em todos. A única esperança de glória é Cristo em nós. A única esperança de glória é Cristo em nós. Quer dizer, Cristo é visto em você, né? A glória de Cristo é vista em você. Essa única glória é o Cristo em nós. Só vamos ler aqui Filipenses 4:13.
posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Aquele que está próximo, né? Agora Colossenses 3:11. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre gregos e judeus, circunciso ou incircuncisão, bárbaros ou cita, escravos ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Cristo é tudo e Ele habita em todos vós. Colossenses 1:27. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Entendeu? De fato, se de fato permanecer na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho, sem se afastar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O que o Evangelho produz? Ele manifesta amor, salvação, vida eterna, né? Continuidade, perseverança, alegria, entusiasmo, né? Pede a Deus e Ele dará o que você quer. Não falou? Permaneça em mim e pedireis o que quiser, o que desejares, porque o Pai amoroso sabe o que os filhos precisam. Sabe, Ele sabe, né? E Ele dá toda a provisão. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Por esse acesso, por essa vida constante contigo, Senhor. Obrigado por esse dia, por essa hora, pelas vidas dos nossos irmãos aqui. Obrigado pelo